Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao primeiro esquenta da Escola Livre de Artes. Eu sou Isabela Souza, eu estou na diretoria do Observatório de Favelas e, na verdade, estou aqui só para fazer uma introdução, explicar o nosso desenho institucional que deu origem a essa parceria tão incrível e para a qual a gente está super entusiasmada. Bom, a gente inaugurou ano passado no Galpão Bela Maré a ELAN, Escola Livre de Artes. Ano passado fizemos a primeira edição em parceria com a EAV do Parque Lage e a Automática, que é nossa parceira desde o princípio no Galpão Bela Maré. Formamos 26 artistas e ou representantes de coletivo. Foram 4 meses de formação, 165, se eu não me engano, pessoas inscritas e, enfim, um conjunto incrível de resultados que a gente, na verdade, se orgulha muito. Dessas 26 pessoas, 3 foram indicadas para o Prêmio Pipa, 12 durante o processo de formação com a gente passaram por outras mostras e exposições. Enfim, uma turma muito importante e interessante. E, como na nossa metodologia, esse processo dá origem, essa formação dá origem a uma exposição. Também, como parte da metodologia que a gente desenvolveu em parceria com a EAV e com a Automática, cada turma é temática. E a turma do ano passado foi o nome que a gente dá às coisas, uma provocação pública aí no sentido das escolhas, né, políticas que significam nominar as coisas. E eu acho que só esse nome, só esse convite que a turma 2019/2020 fez para a gente já é uma grande ponte para a turma 2020/2021, que teríamos feito integralmente em 2020 não fosse a pandemia do novo coronavírus, que a gente está vivendo desde março aqui no Brasil. Essa turma é uma parceria muito muito animada para a gente com Global Grace. E aí, Global Grace um programa de pesquisa com 51 meses de duração, financiado por um fundo de pesquisa britânico, e ele está acontecendo simultaneamente em 5 países do sul global, o Brasil é um deles. Todos esses países estão pesquisando e produzindo intervenções a partir do desafio de refletir e produzir artes debatendo gênero ao mesmo tempo. Então, para resumir muito, sintetizar, Global Grace tem um site, que eu acho que vou deixar aqui na perspectiva de que quem queira possa se aprofundar, é globalgrace.net. Mas, no Brasil, esse projeto é uma parceria entre o Instituto de Relações Internacionais da PUC, o Promundo, o Instituto Maria João Aleixo e o Observatório de Favelas, nós do Observatório de Favelas. Aqui no Brasil, a gente está fazendo todo esse percurso de pesquisa olhando para as questões de gênero a partir das lentes das masculinidades. E a parceria com a ELAN é a nossa grande e última, eu acho, ação pública no sentido do diálogo e produção com a sociedade, principalmente no contexto desse desafio aí. Então, a gente lançou no começo do ano uma chamada pública, que ficou ao ar até mais ou menos abril, se eu não me engano, e a gente teve que suspender por conta das dúvidas que estavam colocadas no nosso funcionamento presencial no galpão e tudo mais. Essa chamada vai selecionar 10 artistas, continua sendo esse propósito, 10 artistas residentes, e a ideia é essas pessoas passarem por esse percurso formativo e de residência com a gente, para no final a gente dar origem a uma exposição. Com a pandemia e esse prolongamento inesperado, a gente antecipou uma parte dos debates que seriam públicos da escola e estamos começando aqui os esquentas nessa perspectiva. Então, a gente está aqui hoje, a gente vai estar de novo dia 8 de dezembro e vamos voltar também em janeiro com 3 momentos públicos nesse contexto da próxima turma, né, que é 2020/2021, que o tema, né, a turma temática, construindo masculinidades outras. Então, para o Esquenta, a gente convidou pessoas, pesquisadoras, artistas que a gente admira e que a gente se inspira, que a gente tem interesse, na verdade, em dialogar
no contexto da construção desse projeto e dessa programação. A gente está muito feliz de poder receber todas essas pessoas. A gente espera que vocês adorem, que vocês curtam. O chat está aberto para perguntas. É importante que vocês, enfim, quem quiser participe. A perspectiva é que as pessoas convidadas possam responder ao final, respondam ao final. E eu vou chamar a Gleice, minha amiga, parceira de trabalho, coordenadora pedagógica da Elan, que vai mediar essa mesa maravilhosa. Então, eu fico por aqui, vou acompanhando no YouTube e queria mais uma vez agradecer a todo mundo que já está participando, o chat já está quente. E, enfim, para a Gleice e os nossos convidados também. Muito obrigada, gente. Ai, meu Deus, que beleza. Então, olá, boa noite a todas, todos e todes. Agradeço a Isabela pela introdução, pelas primeiras palavras. Como a Isabela falou, eu me chamo Gleice, eu sou coordenadora pedagógica da Elan e estou muito feliz que estejamos hoje aqui nesse esquenta que dá início, né, que abre, que celebra as ações da Elan para 2020. Como a Isabela falou, desde o início do ano que nós estamos trabalhando, pensando, refletindo e gestando mesmo esse projeto que teve aí, né, uma pausa, foi pausado pelo contexto do distanciamento social e agora retomamos as nossas atividades nesse processo de pensar e de refletir sobre o tema que levantamos para esse ano, né? Um tema de extrema relevância, que é a possibilidade de pensarmos a descolonização dos conhecimentos e a possibilidade de apontarmos para a construção de outras masculinidades e o processo do esquenta também como um momento onde nós pretendemos sedimentar e onde nós pretendemos compartilhar e pactuar com alguns conceitos, né, entender do que estamos falando quando nós falamos em masculinidades, quais são os aportes e as perspectivas de reflexão, de prática, de teoria que estão em torno desse debate. E o nosso primeiro encontro, ele foi pensado justamente para nós estarmos aí juntos nesse processo de aprendizagem, de uma partilha de repertório que vai ser importante para o nosso processo formativo, para a residência que constitui a Elan. E hoje, o tema do nosso encontro, que é construindo masculinidades outras, o tema geral do curso, e a perspectiva, nós convidamos os professores e os pesquisadores Osmundo Pinho e o professor Fábio Mariano, e eles foram chamados para traçarem justamente esse panorama dos debates históricos, políticos e sociais em torno da questão das masculinidades, né? E nos interessa pensar junto com os nossos colegas, com os nossos convidados, qual é a importância de olharmos as relações de gênero na contemporaneidade a partir do agenciamento de masculinidades desde uma perspectiva interseccional e que esteja comprometida com o protagonismo dos sujeitos e dos territórios periferizados, que são, né, a chave e o ponto de partida das investigações que nós agenciamos também na Elan. Então, eu vou apresentar para vocês os convidados. O Fábio Mariano, ele é bacharel e mestre em Direito, é doutor em Ciências Sociais, com uma tese sobre políticas de morte para corpos sem lei, e pesquisador do grupo INANA, Teorias de Gênero, Sexualidades e Diferenças, da PUC de São Paulo, além de ser professor dos cursos de Educação Continuada da PUC de São Paulo, O Estado e o Corpo e Masculinidades Contemporâneas. É coautor do livro Rosa, o Azul e as Mil Cores do Arco-Íris, Gênero, Corpos e Sexualidades na Formação Docente,
e do artigo Capitalismo e Razão Neoliberal, Ódio Colonial e Extermínio de Travestis e Transsexuais no Brasil. Já o Osmundo Pinho, ele é antropólogo, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, professor no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Cachoeira, e do programa de pós-graduação em Estudos Étnicos e Africanos da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Cumpriu estágio pós-doutoral no Africa and African Diaspora, departamento da Universidade do Texas, em Austin, e foi pesquisador convidado na Latin America Library da Universidade de Tulane, em Nova Orleans. Então, eu agradeço muito pela presença de Osmundo e de Fábio, por aceitarem estar conosco, né, nesse processo, nessa abertura, nesse processo de construção e nos nossos primeiros passos aí, desse momento de reflexões da Elan em torno das masculinidades. Cada professor, cada convidado vai ter 30 minutos para a exposição do seu tema, e como Isabela falou, depois nós abrimos, né, vamos sistematizar as questões que vocês vão trazer aqui para a gente no bate-papo, para que nós tenhamos também um momento de debate e um momento de dúvidas, reflexões e contribuições do público. Então, agradeço muito a vocês. A pandemia, ela tem muitas desvantagens, mas, por outro lado, possibilitou, né, que nós pudéssemos aprender a estar juntos e a estarmos fazendo a educação de outros modos. Então, possibilita que estejamos aqui entre Rio, São Paulo e Bahia, nesse diálogo que nós desejamos que seja, né, muito rico e que contribua bastante para os passos que nós vamos dar daqui para frente. Então, agradeço e passo a palavra ao Fábio, que vai iniciar a conversa de hoje. Muito obrigada. Boa noite a todos, todas e todes. Queria muito agradecer as palavras da Gleice, especialmente o convite. Agradecer a Isabela, que fez a abertura, explicando bastante do projeto, enfim. Agradecer ao professor Osmar, né, que é um interlocutor, pela possibilidade desse diálogo aqui. A gente tinha brincado antes que quando foi anunciado, né, quando nós aceitamos os convites, enfim, várias pessoas, quando foi publicizado, me falaram: o professor Osmar é muito bacana, o professor Osmar é assim, assado, e eu... Então, brinquei que eu não tinha nem roupa para participar de uma live como essa. Mas é claro que eu me coloco aqui em um papel, talvez menos de professor nesse momento, mas como aquele que quer dialogar e que quer construir conjuntamente outras ferramentas e outros aportes para a gente poder discutir essas questões a respeito das masculinidades. Eu vi bastante, entrei fui procurar nos sites, enfim, fui olhar aí o que era o Esquenta Elan, fui no Galpão da Maré, fui no Observatório das Favelas, fui ver o que era o Global Grace, enfim, e fiquei muito satisfeito com a iniciativa, porque eu acho que a gente vive um momento em que a gente precisa constituir, do ponto de vista físico, do ponto de vista simbólico, uma discussão que coloque os nossos corpos na rua e as nossas vozes nas telas, né? Que é o que a gente tem feito. E isso colabora com aquilo que a gente vem ensinando e falando e aprendendo com um movimento feminista muito especial de 1970, porque quando a gente está falando de masculinidades, a gente precisa entender que este não é uma discussão que começou ontem, né? Mas é uma discussão que já vem lá desde 1960, 1970, muito especialmente nos Estados Unidos, com a luta pelos direitos civis, e que foi se incorporando junto ao movimento em torno das questões raciais, em torno das questões das diferenças. Eu não costumo falar das diversidades, eu prefiro sempre falar das diferenças, e que chegou com 20, 30 anos de atraso aqui no Brasil, né? Então, falar sobre masculinidade é se vincular a uma política dos corpos feito por meio desses movimentos todos que eu citei aqui.
Eu acho que essas campanhas onde se falam sobre masculinidades, elas ganham muito fôlego no Brasil a partir de 1990, com grandes estudiosos, Benedito Medrado, entre eles, Sócrates Nolasco, enfim, mas depois nos anos 2000, na década de 2000, com Pedro Anda, agora com a Isabela Venturosa, que fala sobre os grupos de reflexão, e muitos outros grupos que foram se incorporando a essas discussões. Mas falar sobre masculinidades, eu acho que ela nunca é um tema muito tranquilo, né? Eu sempre fico pensando que não é tranquilo falar, porque quando a gente está falando de masculinidades, a gente está falando de um conjunto muito bem estruturado dentro das nossas sociedades, de comportamentos, de ações, de privilégios que foram se fortalecendo em torno de um grupo, que tomou aí o poder pelas mãos e, por meio desse poder, foi tomando também para si a responsabilidade de dizer como é que os homens podiam ou deveriam ser. É sempre muito engraçado que, ultimamente, especialmente depois da campanha do Fio-Fio que se fez, que eu acho que é um marcador bastante importante para se discutir masculinidades, o termo masculinidade ele simplesmente aumentou, né, em termos de procura nas redes sociais. No começo, antes dessa discussão e dos algoritmos ficarem nos cercando, criarem a nossa bolha, cada vez que se falava sobre masculinidade, que você procurava no Google, o que você encontrava era indicação de médico urologista ou de terapeutas que tratassem muito especificamente das questões de desempenho sexual. Ou seja, aquela visão de que o homem e a mulher ainda são seres puramente e estritamente biológicos, né? E quando a gente pensa nisso, é preciso pensar que o homem nem é só natureza, isso que a gente vai aprendendo quando a gente está estudando, né? Quando a gente vai tomando o pé das discussões, e nem é só cultura, homem é natureza e cultura. E essa disputa, ela é uma disputa que se coloca dentro das redes e dentro das teorias e das discussões científicas que vêm acontecendo. Você entra, por exemplo, num portal de notícias, ou quando você vai para uma série de TV, o que você vai perceber é que tudo gira em torno praticamente do corpo, né? O corpo é aquilo que se coloca como campo de disputa, é aquilo que vai disputar poder dentro das nossas sociedades. E essa disputa vai se materializar na forma como os homens se comportam em relação às mulheres, ou na forma como os homens vão se colocar em relação àquelas masculinidades, ou que a gente vai chamar de dissidentes, ou colonizadas, ou masculinidades que estão nas bordas, como a gente tem gostado de falar, porque ela questiona um ideal de masculinidade que não está pautada na biologia, né? Que não está pautada num mundo que é o mundo da perfeição, que os gregos colocaram para nós, e vai fazer com que a gente passe a entender exatamente, afinal de contas, o que nós estamos discutindo quando se fala de masculinidade. Eu sempre digo que quando a gente vai falar de masculinidades, a gente está falando sempre no plural, porque a gente está lembrando de todas as possibilidades de performance, né? Sobre ser hétero, gay, sobre ser um homem trans, negro, asiático, sobre ser gordo, sobre ser indígena e assim por diante. Falando de uma realidade do Brasil, a gente precisa entender esses lugares. E entendendo esses lugares, é a partir daquela mentira que nós fomos criados, né? Eu sempre falo, os homens eles foram criados a partir de uma mentira. Por quê? O que eles nos contaram é que nós devemos sempre ser fortes, combativos, provedores, lutadores, sem sentimentos e assim por diante. E daí, quando você vai dizer o contrário, você vai travar uma verdadeira luta, porque no fundo, você vai precisar justificar isso. Mas aí você abre o jornal, a notícia está lá falando de um presidente que foi em rede nacional dizendo, olha, nós não temos racismo. Ele questiona o fato da existência de homens e de mulheres negras. Daí você vai para um outro e diz, nós não praticamos aqui o heteroterrorismo. E quando você olha os dados, travestis morrem antes dos 35 anos, são expulsos de casa aos 13. Homens gays são expulsos de casa, são violentados porque estão traindo um ideal de perfeição, de virilidade e assim por diante. Você abre um noticiário ou uma série de TV, você vê lá o nome dos filmes, Clube da Luta,
luta entre amores, ódio à nação e assim por diante. Todas essas palavras são palavras que vão fazendo com que a gente entre nesse combate, dentro desse contexto. Eu digo, nós estamos sendo criados aí dentro de uma mentira. Eu tenho refletido de maneira muito enfática, assim, estou escrevendo a respeito e observando que este processo de educação, ele é um processo que está pautado e fundamentado numa violência, né? Nós, enquanto grupo, enquanto identidade, enquanto grupo majoritário que exerce privilégios e tudo mais, nós estamos criados dentro de uma perspectiva que é uma perspectiva que vai sempre colocar a violência como um dos motes para que a gente possa se fazer dentro das nossas sociedades. Eu sempre cito um mito que eu gosto muito, que é o mito dos centauros, que vai falar sobre a forma como os homens buscam e agem instintivamente, e a partir dessa violência que se pratica sobre outros grupos, muito especialmente contra mulheres, quando a gente vai olhar os números, a gente vai percebendo como é que esse mito se incorpora dentro do nosso imaginário. A gente vai falar, portanto, de masculinidades, a gente vai falar sobre vários aspectos, né? A gente vai falar a partir da violência, a partir da repressão sexual, a partir das questões econômicas, porque todas essas são performances que vão fazer com que se mantenha o poder, que vai fazer com que o corpo, que é o primeiro elemento dos homens e das mulheres, sejam questionados, mas sejam aqueles que vão se colocar em disputa. Essas violências, elas são artifícios, né? Como vocês bem falaram aqui, quando a gente está dentro, começa a ler, fazer uma leitura a respeito da colonização e de como ela influenciou a gente precisa lembrar que a violência, ela é um artifício da colonização. É a violência que se exerce contra o corpo da mulher, contra o corpo daquele que vai trair um ideal, a violência que se comete contra a terra, né? E um marcador que eu acho que é bastante importante é 1492, quando a gente fala da invasão da América, e a violência que se comete contra o imaginário. Por quê? A gente vai criar uma forma, uma linguagem, a gente vai estabelecer uma linguagem que é a linguagem da violência. E quando a gente vai fazer isso, a gente vai precisar perceber como é que homens negros, gays, asiáticos, indígenas, gordos negros estão inseridos e sendo tratados naquilo que o Attili Bembe vai falar como dessemelhante. Como é que eu crio o outro e como é que o outro deve pactuar comigo. Tem uma coisa que as pessoas falam muito, que é a respeito de uma masculinidade hegemônica e de uma masculinidade tóxica, né? E masculinidade hegemônica também é um termo que eu venho questionando, porque eu não acho que é uma única forma de se exercer uma masculinidade hegemônica. Há muitas formas. Quando você vai em determinados grupos, ainda que eles sejam grupos de homens gays, que expressam aí a sua afetividade, sua sexualidade com pessoas do mesmo sexo, você vai ver também que há um acordo entre eles para que você possa excluir aquele que você não considera ideal de perfeição, que você vai tratar como dessemelhante. E tudo isso por quê? Porque é uma norma que está colocada entre nós. A violência, portanto, que eu falei ali, que é um artifício da colonização, ela vai, por meio de uma norma que eu chamo de heteroterrorismo, impactar sobremaneira a forma como homens gays vão tratar homens gays afeminados. Como é que homens gays vão considerar que travestis sequer são pessoas, ou homens transexuais, mulheres transexuais, e assim por diante. E você vai aliando essa violência, que é a violência que o patriarcado vai cometer, que o heteroterrorismo vai
cometer, que o racismo vai cometer, porque vai sempre colocar esses corpos, que são corpos à margem. Veja, quando a gente fala da violência, a gente está falando de algo que vicia dentro das nossas sociedades e que a gente naturaliza. Quando você tem 250 mil meninas exploradas sexualmente no Brasil, quando o Brasil ocupa o 4º lugar na marca dos casamentos infantis, e a gente está falando aí de meninas de 13 anos, quando a gente está premindo que mulheres estudem ou continuem no colégio, porque o maior índice de evasão são de mulheres, de meninas, enfim, adolescentes, o que a gente está dizendo é de uma violência que está pactuada entre os homens. A gente está falando de uma violência que está nos colocando dentro de um círculo que precisa ser rompido. E daí a gente vai dizer o seguinte, quais as frentes que a gente vai ter que trabalhar ou de que forma que a gente vai ter que romper com isso. A gente vai ter que estabelecer aí uma série de conjunto de ações que vai fazer com que a gente se reconheça dentro desses grupos, mas que a gente deixe de exercer e rompa com um lugar que é esse lugar da violência. O lugar de fala, que é tão discutido, ele também é um lugar de falo. O lugar onde os homens sempre exerceram uma trajetória, sempre exerceram um lugar em que eles, e a Bell Hooks sempre fala isso com bastante propriedade, nos Olhares Negros ela fala bastante isso, quando ela vai colocar o lugar desse homem como aquele que passa não só a exercer uma masculinidade hegemônica, mas uma masculinidade falocêntrica, porque o patriarcado vai se apropriar disso, ele vai exigir isso desse homem, porque os homens não querem ser mulheres, porque os homens querem naturalizar esse lugar que é o lugar do privilégio, porque os homens querem perpetuar uma história por meio do mito que faça com que eles não se responsabilizem sobre o corpo da mulher, que ele continua achando que é um corpo público, sobre o corpo do homem afeminado e assim por diante. Então, é preciso que a gente desnaturalize, e eu acho que isso vem acontecendo de uma maneira que é uma maneira ainda muito incipiente, se a gente vai discutir do ponto de vista geral do Brasil. A gente vai sempre colocar a sexualidade, que é essa sexualidade compulsória, como um dos elementos que vai definir a nossa masculinidade e que vai sempre fazer com que a gente tenha o exercício da dominação, da apropriação e da violência como uma forma de tirar aí sair da rota, eu esqueci a palavra, perdi a palavra agora, mas que sempre vai nos colocar aí numa rota de uma identidade que está sempre vinculada às guerras. Se a gente vai falar de um conjunto de masculinidades e de que forma a gente precisa lembrar dessas masculinidades, a gente sempre vai falar de uma masculinidade que está sempre despotencializando os sujeitos e praticando um suborno social para que os homens acordem determinado comportamento. A gente sempre vai falar de um conjunto de masculinidade que vai fazer com que, sendo hegemônica, permitindo um lugar de privilégio, que perpetue a violência, que torne ou que traga para si um tipo de identidade que seja imutável, a gente está falando de laços comuns que estão sendo rompidos. Por quê? Ao contrário do que se pode imaginar, os homens, quando estão pactuando, do meu ponto de vista, eles não estão pactuando em torno de laços comuns, eles estão pactuando em torno de comportamentos que são comportamentos que coloquem a sua forma de representação como aquela que vai ser hegemônica e vai ser de dominância e assim por diante. E daí a gente precisa mudar um modelo de ética, de comportamento, eu falo, de masculinidade, que deixe de considerar o padrão do homem branco, cis, de classe média alta, como aquele que vai definir as nossas normas, como aquele que vai definir sobre as regras ou as normatizações sobre os nossos corpos. Eu gosto de um autor que é um
um sociólogo, José Carlos Rodrigues, que diz o seguinte, ele fala que o corpo ele é o mais natural, o mais concreto, o primeiro e o mais normal patrimônio que o homem possui. E por isso que eu sempre, quando vou falar de masculinidades, eu lembro dele, porque o corpo ele é o elemento de disputa. Hoje eu estava lembrando de um texto, um longo tratado que saiu mesmo num portal famoso, um portal grande, que falava sobre o porquê que os homens são os que mais morrem na pandemia. E a justificativa deles era uma justificativa que, ao invés de contribuir, ao invés de colaborar com as discussões que a gente vem fazendo, elas reforçam dados biológicos porque eles acham uma justificativa que está em torno dos cromossomos, né? E apresentam lá uma série de premissas para dizer que mulheres, em razão da composição lá dos seus genes e tudo mais, elas são mais fortes do que os homens, e por isso elas vivem mais e tudo mais. Mas elas desconsideram, essas pesquisas desconsideram dados importantes que são dados das nossas sociedades, de como os homens são educados, de como os homens são retirados do campo da educação para o cuidado, consigo, com as mulheres, com as nossas sociedades, com o meio ambiente e assim por diante. Então, quando a gente silencia para esse tipo de matérias, quando a gente não questiona, o que a gente está fazendo é perpetuando os dados do velho normal, né? Porque agora, como a gente sempre fala do novo normal, o que a gente está fazendo é falando aí do novo normal. Então, acho que é muito importante que, ao se discutir masculinidades, a gente tome como responsabilidade romper aquilo ou estabelecer os laços em torno do comum, né? Para que não haja monopólio da força e da violência. Aliás, para que ela sequer possa existir, né? Eu sempre digo que é preciso que a gente recupere um modelo de solidariedade, que é um modelo de solidariedade entre os sujeitos, e faça com que exista uma ética, que é uma ética que coloque os homens em torno de uma igualdade. Tem uma professora, Carla Garcia, da PUC São Paulo, que sempre diz o seguinte: se o feminismo foi a grande revolução do século XX, são as masculinidades discutidas, saudáveis, equilibradas, dialogadas e colocadas ao lado das mulheres que farão uma revolução no século XXI. Eu, particularmente, acredito muito nisso. Eu acho que para a gente poder romper com esse modelo de homem que a gente tem aí, da qual eu não sou muito otimista, lembrando o Fanon, eu acho que a gente precisa restabelecer aí uma ordem. Não sei se eu falei dentro do tempo ou não, mas eu acho que eu posso continuar depois e continuar as discussões aí a partir das nossas perguntas. Acho que podia passar para o professor Osmar e depois a gente continua nas discussões. Então, muito obrigado aí pela atenção. Obrigada, Fábio, por essa fala, né, inicial, abrindo aqui as nossas discussões. Então, eu vou convidar agora o professor Osmundo Pinho para fazer a sua exposição. Bom, boa noite. É um grande prazer, uma alegria, uma oportunidade excepcional para mim poder estar compartilhando com vocês algumas ideias que, devo confessar, talvez ainda careçam de maior ajuste ou adequação. Então, também nesse sentido, é um privilégio, uma oportunidade, como eu disse, ímpar, excepcional, muito importante poder discuti-las com vocês, não? Agradeço aos organizadores, a Andréia Gil, que me convidou, a Gleice, a Isabela, ao Nil, que está aí no backstage, cuidando para que tudo funcione bem. Também me sinto favorecido depois da introdução tão clara e precisa que o professor Fábio nos
proporcionou. Então, considero que, digamos, a partir dessa base, digamos assim, que o professor Fábio nos ofereceu, podemos avançar um pouco. Eu vou fazer uma apresentação, espero que consiga ficar no tempo, desde o ponto de vista da experiência negra, desde o ponto de vista da tradição crítica da diáspora africana, então, de certa forma, deslocando, aproximando um pouco o eixo do debate para o campo das políticas de representação raciais e das lutas por emancipação. Eu vou compartilhar minha tela, porque eu preparei aqui uns slides, espero que funcione bem, que me ajude a expor com mais clareza que as minhas ideias, como eu disse, ainda estão em elaboração. Eu vou falar nessa noite para vocês, nesses 30 minutos, 20, 40 talvez, sobre um movimento, não digamos assim, sobre um horizonte de intervenção crítico que eu costumo apresentar como sendo baseado na desrepresentação. E desrepresentar o homem negro, levando em conta, então, duas balizas fundamentais, não? A antinegritude e a colonialidade do poder, do saber, como nós conhecemos. Do ponto de vista, então, que eu gostaria de enfatizar, desrepresentar significa também posicionar. E por posicionar, eu quero dizer reconhecer as circunstâncias, as contingências que estruturam as condições de possibilidade para a emergência de um sujeito e para a conformação de um cenário específico, não? E, obviamente, enfim, a despeito de sua transitoriedade ou contingencialidade, é estruturado. Esse posicionamento, ou esse reconhecimento da situação em jogo que permite, como eu disse, a emergência de um sujeito, de uma voz ou de um discurso, na abordagem que eu quero fazer hoje, teria, como eu disse, uma baliza num plano histórico colonial da longa duração e uma baliza estrutural, quer dizer, e nesse sentido transtemporal, não? Da antinegritude global. E para entender, digamos assim, eu peço licença, desculpas pela trajetória, digamos assim, do argumento que eu buscarei fazer agora, não? E para, digamos, entender melhor o significado da antinegritude, é preciso levar em conta como o historiador afro-americano Orlando Patterson define a escravidão como morte social, não? Em Patterson, a escravidão tem um significado, digamos, histórico e sociológico, como sabemos, não? Muitos conhecem o livro Escravidão e Morte Social, de longo alcance, não? Patterson busca definir, segundo uma perspectiva, um estilo, digamos assim, de abordagem, algo weberiano, ou weberiano, não? É um modelo que é historicamente baseado, mas que também é um tipo sociológico para a escravidão. Esse modelo, para ser talvez mais rápido, estaria baseado no uso direto da violência, não? O que logicamente, não, ou claramente se opõe, digamos, a outras modalidades de submissão ou de exploração baseadas num consenso mais ou menos negociado, não? Ou num contrato, como no caso do trabalho livre, assim chamado no mundo moderno, não? A escravidão tem por base, tem por princípio instaurador a violência mais absoluta, não? Que produz uma violação ou desonra, na linguagem de Patterson, que é pessoal e infinita. O escravo, a escrava é o sujeito ou a sujeita que não merece nenhum respeito, porque não há, e que não tem honra. Então, nesse sentido, não pode ser desonrado ou humilhado, porque a própria condição é uma condição de humilhação ou de despossessão, não? De desonra crônica, aguda, inalienável, e, obviamente, também, o que não aparece no slide, mas é importante referir, hereditária, não? Isso tudo confere a esse sujeito, a essa personagem, o escravo, que, obviamente, é um ser humano, e o indivíduo da espécie humana, confere a esse sujeito
uma posição criticamente ou agudamente impossível. O indivíduo não pode ser uma pessoa. E por pessoa, queremos dizer ou entender, digamos, o indivíduo, digamos, reconhecido socialmente, reconhecido juridicamente, que tem um lugar numa ordem social. O escravo não tem lugar. Na linguagem do antropólogo francês Claude Meillassoux, é um não parente. Com o que Meillassoux quer dizer que o escravo é o sujeito que não possui vínculos reconhecidos socialmente, é claro, não? Enfim, acho que não temos muito tempo, mas é uma discussão relevante, muito densa e bem fundamentada, por exemplo, sobre a família escrava, que mostra que o escravo, sim, claro, construíam vínculos, afetividade, família. O ponto é que esses vínculos não encontrariam reconhecimento jurídico por parte de escravo ou por parte da morte social. A escravidão, além do mais, segundo Patterson, não se esgota com a manumissão ou com a alforria. Patterson vê um contínuo escravista, porque o liberto, não? O manumitido, o alforriado, ainda traz consigo todas as marcas da desonra crônica e inalienável, e mais que isso, o pecado originário da violência instauradora original, do ponto de vista tanto histórico quanto estrutural. Por fim, um aspecto muito importante, a escravidão só pode ser entendida, é claro, em sua dimensão relacional, não? E no significado que tem para os senhores, não? Ou na relação, enfim, digamos, nesse mecanismo, digamos assim, hegeliano, não? Que conecta senhor e escravo. E é por isso que Patterson também insiste que a escravidão seria uma forma de parasitismo humano, ressaltando quão importante para os senhores seria a escravidão. Por que a escravidão? Que, enfim, em Patterson tem essa, como eu disse, abrangência tipológica, porque a escravidão define a emergência do negro como um sujeito no mundo moderno, e porque a escravidão, obviamente, está implicada numa relação. Fanon insiste, o negro é sempre comparação, não? Não se esgota a sua identidade, a sua subjetividade e, mais importante, a sua posicionalidade política em si próprio, mas na relação com o branco e no modo como, digamos, a humanidade, não, esse construto inventado na modernidade europeia, não, o humano universal, precisa, para reconhecer a si mesma, desse outro que não é humano, ou que não é uma pessoa, ou que não é plenamente humano, que é o escravo e, por contiguidade, digamos assim, o negro. Nesse sentido, em Fanon e muitos outros autores, a negritude é a incorporação, é o embodiment de uma impossibilidade, uma incoerência e uma incapacidade. Por isso que Fanon insiste, como os autores, outros tantos que o seguem na contemporaneidade, não, que há um drama, um dilema para o negro, não? Porque, do modo como socialmente se estabelece, ser algo, ser uma pessoa e ter densidade ontológica, como está em Fanon, é não ser negro. Ser negro é não ser. Ser negro é ser, ao fim e ao cabo, um escravo, não? E é assim que Frank Wilderson e os autores chamados afropessimistas insistem, não? Na identificação, digamos, da figura do escravo com a posicionalidade do negro do mundo moderno. E eu sei que essa é uma abordagem chocante em muitos sentidos para nós, mas talvez, e essa é uma convicção que cresce em mim, tenhamos que, de fato, nos confrontar com esse confluxo cruel, não, histórico, do Mar de Sangue Atlântico, da passagem do meio, que significou, digamos, efetivamente, a instauração desse lugar esvaziado que é o lugar do negro no mundo moderno, não? Esses qualificativos do escravo e a identificação do escravo e do negro também significam, em Wilderson, terceiro, que nós não podemos, infelizmente, recair na ilusão de que o negro está no mundo, não? Inversamente, haveria uma
irreconciliabilidade, não? Uma contradição, um antagonismo, essa expressão de Wilderson, entre o negro e o mundo. E por mundo, obviamente, entendemos o mundo instituído socialmente, inclusive a chamada sociedade civil, não? Ou esfera pública, em outra linguagem, talvez. Não há lugar, então, diz Wilderson, para o negro na esfera pública, não? Porque o negro, a negra, não estão no mundo, não compartilham, digamos, da mesma matéria fundamental com a humanidade ou com o humano inversamente. O humano só existe, ou só pode existir, porque o negro existe como essa não existência espectral ou fantasmagórica fora do mundo, não? Ora, então, do ponto de vista, como eu dizia, não? Dessa desrepresentação, desse posicionamento, abordamos preliminarmente o plano estrutural da antinegritude. Convém abordar também o plano de longa duração da colonialidade. E eu quero fazer isso pondo ênfase nas políticas de representação e no lugar fundamental que as imagens não produzidas no período colonial e também no Império emprestam para a reconstrução de um imaginário nacional no Brasil e sua, digamos, e sua trajetória retrospectiva que vai até o mundo colonial. Como se, e por que eu digo isso? Não? Porque, como sabemos bem, as leituras consagradas, por exemplo, do repertório iconográfico dos viajantes do século XIX ou do Brasil holandês do século XVII, via de regra, operam no, digamos, no registro, no âmbito da construção da nação, não? Quer dizer, para entender o que é o Brasil, de algum modo, não? Então, digamos, há uma certa submissão, digamos assim, da riqueza contraditória e tensa do modo como foram produzidas essas imagens para uma narrativa linear da nação, usualmente comprometida também com a ideia de miscigenação, não? Ou de mestiçagem. As etapas, digamos, figuradas na coleção iconográfica colonial compõem, digamos, um panorama, digamos assim, da diversidade racial e cultural que convergiu para produzir um sujeito nacional. Eu, inversamente, quero interrogar como convenções, não? Porque é também evidente que as imagens coloniais não são retratos, e nem se fossem retratos com celular digital, seria uma transposição automática da realidade para o campo, para, digamos, o mundo das duas dimensões, não? Quer dizer, já superamos a teoria mimética da arte há muito tempo, não? E sabemos como, digamos, como convenções e estilos clichês compõem, formam, definem, recortam o real, na verdade, de certa forma, o construindo. E as imagens coloniais, as imagens, quer dizer, o repertório iconográfico colonial clássico constrói a raça e o gênero, constrói corpos racializados e generificados. Eu vou passar muito rapidamente, para não tomar muito tempo, por algumas imagens que me parecem bastante emblemáticas. Uma fascinante, que não teremos tempo aqui, que quer dizer, e esse trabalho com as imagens tem a ver um pouco com a minha experiência, o trabalho em Tulane, em Nova Orleans, não? Mas, obviamente, não há tempo aqui para aprofundar muito, então eu vou passar um pouco mais ou menos rapidamente para que a gente tenha a dimensão do que eu estou falando quando eu aponto para convenções paradigmáticas de representação que geram significados políticos. E já antecipo que eu quero chamar a atenção não apenas para o conteúdo representado, o que no meu argumento é muito importante, mas também para a modalidade epistemológica, para o pressuposto semiótico embutido na ideia de representar algo, não? E, como eu dizia, essa obra é muito significativa e fascinante, não? Faz parte de uma série chamada Etnológica que esse artista Albert Eckhout realizou no século XVII. Eckhout veio com a comitiva de Maurício de Nassau para o Nordeste holandês, não ocupado, como nós lembramos. Nós sabemos bem. Eckhout produziu uma série de diversos dos tipos brasileiros, não?
que não, enfim, não é o caso aqui de explorar muito, dentre estes tipos havia essa personagem, não, chamada guerreiro africano, que agora está em Copenhague, na Dinamarca. O guerreiro africano é uma figura enigmática, não? Porque foi pintado, ou teria sido pintado, ou pela primeira vez, digamos, esboçado em Pernambuco, não, ou no Brasil holandês, mas tem elementos que são africanos, não? Aqui não dá para ver bem, mas é uma presa de elefante, a árvore, a tamareira, e essa espada é algo enigmática, não? Alguma discussão surgiu em torno da figura, seria um escravo, seria um guerreiro africano, seria um quilombola, não? Porque isso também é o período das lutas, das chamadas guerras palmarinas, não? Das lutas contra o quilombo de Palmares, não? Sabemos agora que, na verdade, se trata de um guerreiro africano, não? De uma personagem, de um guerreiro Akan, não? Porque a Holanda também estava, os holandeses também estavam do outro lado do Atlântico, não? Nesse mesmo momento. O que é relevante disso tudo é que a figura em questão talvez nunca tenha existido, não? Ou não dessa forma. É uma alegoria perfeita. É pura representação. É puro signo, não? E, na verdade, diz mais sobre o artista, sobre a mão que o desenhou, do que sobre algum presumido objeto realmente representado, não? Uma segunda imagem também colonial, e acho que eu tenho que ser mais rápido, não? O Theodore de Brie. E vejam bem, o interesse aqui tem a ver com o seguinte, não? A gravura intitulada Escravos Africanos Trabalhando no Engenho de Açúcar. Mas os escravos não aparecem caracterizados de nenhum modo racial, não? Como é possível ver. Não tem a pele escura, nem nenhum traço fenotípico que o remeta à africanidade. Inversamente, repetem, digamos, clichês, padrões ou estereótipos representacionais da Idade Média, não? Ou seja, nesse momento, a raça não aparecia ainda como uma lente, não retratando, mas moldando efetivamente as nossas representações. No século XIX, eu identifiquei 4 clichês, não? Representação para o negro, para o corpo negro e para o corpo negro, digamos, não sei bem, enfim, não sei, generificado talvez, não? Dança e música, trabalho e corpo, tormento e paixão e o mercado de escravos. Bem rápido, vou só passar para a gente ter uma ideia de quão clichê são essas imagens, não? Aqui é o Rugendas, aqui é o Thomas Ender, aqui é o Earl, não? 3 imagens sobre batuque, não? E a semelhança é óbvia, não? Mais ainda, digamos, mais paradigmático, digamos assim, seriam as representações do suplício escravo. Eu estou, obviamente, mostro essas imagens com consciência daquilo que o Sérgio Hartmann chamou de violência do arquivo, não? E a atenção que temos que ter para não repetir, não recair, digamos assim, num certo fascínio pornográfico, um sofrimento negro. Mas eu quero enfatizar tanto a insistência na representação, como também, é claro, a pertinência de levarmos em conta a escravidão para a imaginação política da emancipação contemporânea, não? Então, aqui temos o Debré, aqui um cara que chama Roy, novamente Earl. Esse quadro é interessante porque, segundo alguns autores, o próprio pintor se retrata aqui com um gesto de rejeição, quer dizer, porque, é claro, essas imagens de suplício se inscrevem numa agenda abolicionista, não? Os artistas queriam comover, ou queriam queriam sensibilizar, digamos assim, não, europeus sobre a violência escravista, não? Então, as imagens são peça, isso é fundamental também para o meu argumento, são peças de um discurso branco, não? Com relação à emancipação. E não que não tenha havido, é claro, obviamente, a agência negra abolicionista e escravista, não. Mas nesse registro
das representações na história da arte, não, ou no acervo, no repertório iconográfico colonial, o argumento, quer dizer, a voz, não, que diz é branca. E nesse caso é óbvio, o subalterno não pode falar por si mesmo, não. E já encaminhando então para, eu imagino, a segunda metade, não, acho que não tem um tempo, não, de minha apresentação. Ora, o que acontece com essas imagens e com outras tantas, não? A representação. E a representação como um dispositivo semiótico ligado traz consigo determinadas dicotomias, não? Que impedem que o sujeito negro possa falar com a voz própria, não? Uma política, digamos, não é epistemologia baseada na representação, é epistemologia baseada na teoria do signo, ou na distinção entre significante e significado, entre um veículo, digamos, e um conteúdo, assim como a distinção, que às vezes se equipara a esta, entre sujeito e objeto. Ora, contra a representação, em oposição à representação como uma modalidade epistemológica colonial, e esse é o meu argumento, um autor como Fred Moten invoca, e essa é uma leitura talvez algo pessoal que eu faça, o que ele chama de cena da objeção, que leva em conta o contexto da antinegritude global, ou desse antagonismo essencial entre o negro e o mundo, leva em conta as formas, as tradições culturais do Atlântico Negro, não? E aquilo que Paul Gilroy chama de transfiguração do terror, da passagem do meio em formas estéticas, enfim, objetivadas, não? O que implica, então, reconhecer a música negra como uma etapa da resistência e, principalmente, e esse é o meu ponto, a prerrogativa da performance contra a representação. Porque a performance ou seria essencialmente baseada na experiência, não? Porque a performance implica necessariamente numa colisão ou num colapso entre aquilo que se representa e o modo como aquilo é representado. Quer seja, por exemplo, veja bem, e eu falo performance tanto pensando ou levando em conta formas artísticas, digamos assim, ligadas ao mercado da arte, como em práticas que nós chamaríamos, talvez, de mais próximos no ritual, não? Como, por exemplo, o Negro Fugido do Rakup, o Mardi Gras Ninjas em Nova Orleans. E qual o significado disso que Moten chama de cena da objeção? Primeiro, precisamos voltar um pouco a que eu falei anteriormente sobre a identidade entre o negro e o escravo. O escravo, contrariamente ao trabalhador, não produz mercadoria, não produz mais-valia por meio de uma relação contratual de trabalho. O escravo é a própria mercadoria, não? Como sabemos bem. Não só era herdado, como era hipotecado, como tinha valor, não? Como significava acúmulo de riqueza, não? De fato, operava como o capital, não? Sendo assim, então, digamos, existiria uma condição de objeto e não de sujeito. O que Moten diz com grande alcance é que no mundo antinegro moderno, o que vemos é que o objeto pode resistir, não? Como então está, por exemplo, em Undercommons, onde ele vê resistência, subversão e invenção do objeto, o que ele chama então de objeção. Não. E a cena para, digamos, a objeção negra seria a performance essencialmente, então, não representacional, contra a coisidade da negritude, porque lembremos também Fanon, não? Eu vou citar. Imaginei que era um homem entre os outros e percebi que sou uma coisa dentre as outras coisas, não? Que o negro é sempre refém, como se falou também, de sua aparência, de sua materialidade mais carnal, não? Digamos, oscilando então entre a coisidade, entre ser coisa e ser nada. Como está em Undercommons, a dimensão fugitiva ou a fugitividade, digamos, que observamos na cultura negra, vamos desenvolver isso melhor mais à frente, por meio dessa incorporação subjetiva,
digamos, é o testemunho, a prova de que objetos podem resistir. E podem resistir não apenas contra o conteúdo não estereotípico de uma reforma representacional, mas podem resistir contra a modalidade mesma não formal da representação do argumento. Então, diz Mottey. Isso é o que é objeção. O que é performance? Uma complicação interna do objeto que é, ao mesmo tempo, sua retirada para o mundo externo. Esse afastamento possibilita a comunicação entre espaços, tempos e pessoas aparentemente intransponíveis, não? Como no romance de Octavia Butler, não? Kindred, no qual a personagem viaja no tempo. A escravidão é um passado que não morreu, não? O tempo da colonial, da escravidão, se repete no mundo moderno como uma instância estrutural manifestada na morte social e no que significa do antagonismo. Um exemplo, veja bem, essa discussão parece assim bastante formal, conceitual, não? Mas um exemplo, então, empírico, digamos assim, de uma cena da objeção seria na minha perspectiva e no trabalho, de acordo com o trabalho que fazemos aqui na Bahia, não? Quer dizer, pode ser reconhecida, por exemplo, no chamado paredão de pagode. E há outras cenas semelhantes no Brasil, não? Porque o paredão de pagode é esse evento performático, não? Móvel, site-specific, no qual o paredão, que é uma estrutura de som móvel, é uma parede de som que pode ser movida atada a um carro, não? Produz uma cena, não? Uma cena que é distópica e uma cena que eu identifico como uma cena de rebelião contra uma rebelião que se insurge contra o quê? Contra os padrões morais que têm sido também dispositivo dessa violência colonial, não? Não é por acaso, então, que o paredão se localiza naquilo que Fanon, não? Chamado de o Mbembe, ou mesmo Ramos da Morte, frequenta com frequência a página policial e faz frente à criminalização, à violência. Ora, na cena da objeção do paredão, um homem negro como sujeito pode ser localizado, não? A imagem que vemos aí na tela, uma das inúmeras imagens do linchamento de negros no sul, nos Estados Unidos, não? E, sabe, eram, inclusive, feitos cartões postais, não? De corpos mutilados. Eu não mostrei o corpo inteiro, achei que iria talvez ultrapassar uma linha, não? Mas eu quero enfatizar enfim, meus caros e caras, quer dizer, nos dias de hoje, parece tão óbvia essa afirmação, não? Como a destruição, o aniquilamento, a humilhação, a morte de pessoas negras produz estabilidade para a raça branca, não? Produz um alívio, não? Confirma a negação da humanidade do corpo que pende mutilado, não? É a confirmação de minha própria humanidade. O que foi, como é hoje, ensinado às crianças, não? É bem evidente. Como diz, então, David Marriott, tinha um livro muito interessante chamado On Black Man. Uma imagem de identidade branca emerge de um espetáculo de aniquilação. Nesse contexto de violência e degradação, a pergunta de James Baldwin é mais relevante que nunca, não? Nessa trajetória, quando o homem negro pôde estar presente, pôde ser protagonista em sua própria vida, em seus próprios termos, não? E o que eu quero dizer com isso? Não fazendo uso às formas representacionais instituídas pela tradição ocidental da representação, do romance, na linguagem, digamos, a linguagem escatológica, por exemplo, do cristianismo, ou assim por diante. Insisto, e acho que essa não é uma conclusão talvez muito otimista, insisto, essa incompatibilidade
ou essa tensão, essa suspensão entre, eu diria, morte social e representação, que configura um lugar simbólico, mas também, obviamente, muito material para o homem negro, como sabemos muito bem no Brasil, não? Um homem negro que foi submetido historicamente a essa imagem de um manual de medicina legal, não? A formas de disciplinarização no sentido biopolítico e de patologização. Então, concluo, enfim, de uma maneira bastante inconclusiva, eu diria, não? Buscando enfatizar a importância de um recuo não, epistemológico e crítico, de tal forma que tenhamos condições de pôr em movimento uma fenomenologia necropolítica das masculinidades, que reconheça o lugar da morte social, de um lado, e de sua co-irmã, não, que é a hipersexualização, para a definição de um lugar, de uma posição para o homem negro, como essa experiência de profunda alienação. Concluo com a citação do Lewis Gordon, filósofo jamaicano, não, que enfatiza mais uma vez, de um modo talvez mais sintético, essa identidade do negro com seu corpo e do corpo negro com essas políticas de esvaziamento ontológico, não? Que significa o negro não é nada, é uma coisa. E veja bem, como, por exemplo, na literatura, como no romance de Richard Wright, o negro só é algo por meio da violência, não? Ou só é reconhecido como esse corpo patologizado ou criminalizado. Então, discordo. Eu sou negro, eu cometi dessa forma um crime, eu sou negro, eu sei qual é o problema com o meu corpo negro, ele existe. Eu, portanto, sou um crime. E espero que eu não tenha ultrapassado por demais o meu tempo. Bom, muito obrigada, Osmundo. Obrigada, Fábio. Acho que temos aí um conjunto de questões muito ricas, né, e amplas para o debate. Não chegou ainda nenhuma questão aqui específica do público que está nos assistindo e que se apresentou bastante mobilizado, né, ao longo das falas, mas acho que eu fico instigada e que a fala de vocês enseja muitas questões, principalmente retomando, né, ou reafirmando que nós estamos refletindo e lançando essas discussões a partir de uma escola de arte que tem, né, entre um de seus pressupostos ou entre um de seus princípios a representação, né, em alguma medida, e acho que ambos, né, nas duas falas, a questão da representação, ela se apresenta, né, digamos assim. Então, eu fiquei interessada, acho que Fábio falou uma coisa que me chamou bastante atenção e que eu teria interesse de te escutar um pouco mais, Fábio, que é que você traz a ideia de que os homens, eles pactuam em torno de comportamentos e não de laços comuns. E eu acho que isso é uma virada, né? É algo muito interessante para se pensar como que, se, por exemplo, a masculinidade, ela é, em si, a impossibilidade dos laços, né? Ou se ela se produz impossibilitando qualquer ideia ou laço possível entre esses sujeitos. Então, eu ficaria interessada, né, em te escutar mais em torno dessa afirmação, né? Quais são os impactos ou desdobramentos dos pactos em torno de comportamento e não de laços, e dessa
dessa possível inviabilidade dos laços quando estamos lidando com essas masculinidades, que agora eu não sei mais como nomear, né, hegemônicas e tal. Acho que também valeria a pena pensar sobre isso, né, como que a gente nomeia. Osmundo, eu tenho uma questão, né, sobretudo, você traz aí para a gente e faz uma fala a partir de um conjunto de imagens, né, literalmente a partir de um conjunto de imagens, onde esses corpos, ou onde uma noção mesmo de corpo negro como índice de violência vai sendo construído historicamente. Então é sempre, e acho que o Fábio trouxe isso um pouco também na fala dele, né? Sempre a luta, é sempre o combate, é sempre... são situações que remetem a um princípio, digamos assim, da violência, e eu fiquei muito instigada em como que a gente provoca também, né, os artistas, residentes, as pessoas, em algo que você traz, que diante dessas tensões e incompatibilidades, né, que você aponta ao longo da tua fala, qual é a validade, né, de representar? É possível uma representação a partir de outros termos, ou representação por definição, colonização? Então, deixa aí, só para trazer um pouco de como a fala de vocês me afeta, e também me parece que são questões que enriqueceriam o nosso debate como escola de arte, né? Eu agradeço muito a sua questão. Eu acho que depende... o ponto de partida, quando eu digo que os homens pactuam em torno do comportamento e não do mundo, ela pode até parecer contraditória quando a gente vai analisar ou considerar aquilo que seja comum, para dizer, mas afinal de contas, os homens, eles estão pactuados, né? Eles estão pactuados porque você, quando vai discutir masculinidade, você vai discutir necessariamente a questão do privilégio. Você vai discutir necessariamente a questão do privilégio, você vai... Tudo isso, toda essa contribuição que o Osmundo trouxe para nós, quando você vai falar de raça, mas a gente vai precisar falar de classe, a gente vai precisar falar de gênero, e a gente vai precisar falar de todas essas questões, de nação, por exemplo, para poder entender do que é que a gente está dizendo. E eu, quando estou partindo desse lugar, eu estou lembrando aqui do Antônio Negri, quando ele está falando isto um manifesto, e quando ele está falando da questão da comunidade, e de como a comunidade vai acordar, ainda que haja, ou ainda que exista aí as suas divergências, mas em torno de algo que é comum, para que a própria comunidade dê aí uma inflexão em torno de uma mudança que é uma mudança social, uma mudança de mundo, uma mudança do lugar onde essas pessoas estão. E os homens, aquilo que eu costumo dizer, eles estão pactuando não em torno do comum, mas em cima do seu comportamento, porque eu preciso, afinal de contas, criar uma sensibilidade para aquilo que os gregos chamaram de perfeição, ou para aquilo que eles, ao falar da perfeição, que é da virilidade, da sexualidade, que é uma norma que conduz os nossos corpos, os nossos comportamentos e assim por diante. Porque, veja, quando eu estou negociando o direito, estou dizendo para determinado corpo, seja ele um corpo negro, seja ele um corpo trans, seja ele um corpo gordo e assim por diante, quando eu estou falando para esse corpo qual é a lei a que ele se submete, ou qual é a lei que, de fato, legitima a existência dele, eu estou dizendo para ele que ele não tem uma existência, que ele não existe, que ele não pode existir, porque, afinal de contas, está se rompendo aí um padrão que é um padrão da universalidade, porque estes corpos são corpos que não fazem parte deste conjunto, que é o conjunto universal e violento, porque essas violências precisam fazer o quê? Sempre reafirmar um modelo que é um modelo de masculinidade que a gente está colocando, e que a gente está discutindo, e que a gente está questionando, e assim por diante. Então, é disso que a gente vai falar. Então, quando você faz
essa pergunta, e eu estou casando uma coisa com a outra, para dizer, essas masculinidades, que são masculinidades hegemônicas, eu falei para você, eu tenho um problema com os nomes que a gente vai criando, porque eu acho que a gente começa a escamotear coisas que são para as quais já estão nominadas. Aquilo que eu falei, o Adorno diz, a sociedade teme ser chamada pelo nome que tem. Ela teme ser chamada de racista, ela teme ser chamada de sociedade patriarcal, ela teme ser chamada de sociedade capitalista, para colocar aí a ênfase no nome masculinidades hegemônicas, masculinidades tóxicas, masculinidades saudáveis, masculinidades essenciais e assim por diante, esquecendo que para tudo isso já há uma discussão que é o extermínio, o genocídio, a política de morte que está colocada aí, a humilhação burocrática da qual essas pessoas vão se submeter, para que elas consigam ter alguém que diga para elas qual é a legitimidade do direito que elas têm ou que elas não têm. E daí isso faz com que essas violências, que são violências cotidianas, que a gente vê na televisão, que a gente vê no noticiário, que bate na nossa porta, que a Covid, a infecção e as mortes pela Covid nos mostraram, essas violências são violências que, quando a gente não nomeia, a gente vai desqualificando. E vai fazendo o quê? Mais do que desqualificar. A gente joga essa violência para a vala comum. A gente vai criando patologias. A gente vai criando um cenário que é um cenário que vai fazer com que os homens pactuem, mudando os nomes, o seu comportamento. Osmundo falou uma frase que me chamou muito, muito atenção. Quando ele está lá falando assim, a morte de negros cria estabilidade para os brancos, é exatamente isso. Eu lembrei do Adilson, numa discussão quando a gente falava do patriarcado, e ele falava, olha, o patriarcalismo é uma ideologia social que fornece elementos para a heterossexualidade como norma. E é exatamente isso. Quando a morte de negros, quando a morte de travestis, de homens trans, de homens gays vão acontecendo, você vai fazendo o quê? Criando estabilidade para homens brancos, cis, de classe média, que estão no status quo. Então, essas masculinidades são masculinidades que precisam dar um passo, do meu ponto de vista, eles precisam dar um passo de romper com esse modelo falocêntrico, com este modelo patriarcal, com este modelo de socialização que foi criado dentro das nossas sociedades ocidentais, né? Eu sou um homem de candomblé, a gente diz, o xirê roda ao contrário porque a gente precisa justamente romper essa lógica que está colocada aqui. Então, a gente precisa romper esse pacto para que a gente não faça o papel do branco, para que a gente não faça o papel do colonizador. Porque, como eu tinha dito aqui, o pensamento colonial ou a colônia, ela é racista, ela se alimenta disso. O racismo, ele é colonial e ele vai se alimentar disso. Assim como a norma compulsória da heterossexualidade, assim como todas essas normas vão se juntando em torno do patriarcado, do capitalismo, do racismo, para fazer com que os homens acordem em torno disso. E é justamente isso que a gente precisa romper. Daí, a gente está falando aqui de uma escola de arte, daí se você pedisse assim, mas qual exemplo que a gente tem dentro da música? A gente pode dar muitos exemplos. Eu assisti um espetáculo que se chama Preto, feito pela CIA Brasileira de Teatro, que criava justamente, a Grace passou, era uma mulher negra, ela estava ali dialogando com outras personagens, a Renata Sorrá, a Nádia, e estavam todas lá, e ela mostrava essa sensibilidade, mas mais do que isso, essa necessidade de que a voz reconhecesse uma trajetória, de que a voz, por meio da voz, se reconhecesse uma existência, que a gente rompesse esse pacto que vai fazer. E daí a gente traz para a questão das masculinidades, para que a gente vai trazer para que os homens rompam com esse padrão, que é um padrão que existe hoje. A gente precisa, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Anne McClintock, quando ela fala das classes perigosas, o que a gente precisa é insurgir para que essas classes perigosas, as pessoas negras, as trabalhadoras sexuais, as travestis e assim por diante, elas possam emergir dentro desse cenário, que é o cenário das bordas.
Bom, Gleice, muito obrigado pela pergunta. E muito interessante esse diálogo também com o Fábio. Como eu digo sempre, eu acho que muitas vezes o convidado, a pessoa que vem falar, acaba aproveitando mais da apresentação do que a audiência, porque a gente aprende, pensa junto, conversa, não? Bom, a questão sobre representação é muito importante, não? Sobre o significado da representação, o que significa isso. Porque, como a gente também sabe bem, quer dizer, acho que a Spivak, que não mais assim, de modo mais paradigmático, definiu a ambiguidade, não, em torno do termo, não representar tem um sentido, de certa forma, semiótico, não, porque representar é tornar presente o que está ausente, não. Então, uma foto que representa a minha avó torna presente ela que não está ali, como é um símbolo, não, está no lugar de alguma outra coisa. Mas também representar digamos, eu diria, vou formular assim, atuar politicamente em consonância, não? No sentido de que, por exemplo, Érica Malunguinho representa uma comunidade, uma posição política no Congresso Nacional, não? Ora, essas duas dimensões, quer dizer, encontram convergência, digamos, na sua embocadura política, não? Porque em ambos os casos a questão do poder está presente. O ponto que Spivak discute, eu próprio também busco reconhecer, explorar um pouco, seguir questionando, enfim, quer dizer, tem a ver com essa arquitetura epistemológica envolvida na representação e na teoria do signo, não? Que separa o mundo do modo como ele é descrito, não? Que pressupõe, de uma maneira que, ao fim e ao cabo, acaba sendo idealista, não? Que existe uma realidade mais real do que a linguagem utilizada para nomeá-la, qualificá-la, discuti-la, o que como sabemos bem também, uma abordagem classicamente pós-estrutural. O que é mais relevante para a discussão que eu busco desenvolver do ponto de vista da negritude, não? Ou do ponto de vista de um homem negro, não? E comprometido com essa revisão crítica, é como a representação é, em grande medida, uma forma ocidental e pertence à epistemologia ocidental. Em que sentido? Certamente o Fábio vai me ajudar, não? Outras tradições culturais não ocidentais não distinguem a coisa daquilo que a coisa representa, não? Um objeto sagrado, não, das religiões de matriz africana, não é meramente uma representação do orixá, do Inquice ou do Vodun, é a própria materialização. Assim como o corpo, não, do iniciado em transe não é meramente um veículo do orixá, mas é a presença do orixá em atuação. Essa indistinção entre o significante e o significado, então, seria uma implosão, observe, de todo um edifício que não é apenas epistemológico, mas também político. Porque, como eu dizia no começo, essa interseção entre representar, como simbolizar e como agir politicamente significa que a própria estrutura do Estado e a conformação de uma esfera pública burguesa, digamos, como uma arena uma arena para resolver conflitos, implica nesse movimento de estar no lugar de outro, não? E não é assim com outras tradições. Então, aprendemos, digamos assim, a representar no âmbito do espaço colonial, não? Ou como uma tradução da colonialidade de poder, não? E os exemplos históricos empíricos são muito claros, não? Como nas imagens que eu mostrei, há um esforço não para retratar a realidade, não, mas para utilizá-la como um recurso para dizer algo, não, sobre o negro, sobre o corpo, sobre a mulher. E eu estenderia o argumento, não, sobre o transexual, a travesti,
ou assim por diante, implica em um sequestro. O dramático da questão é que, digamos, historicamente, os próprios sujeitos representados, ou seja, falados por, usam o mesmo mecanismo da representação para dizer a si mesmos. E por isso Fanon e outros tantos Wilderson insistem nessa, digamos, na contradição e na alienação implícita em utilizar modos discursivos, epistemológicos para dizer quem é o negro, quem sou eu, não? Como, por exemplo, mais uma vez, por exemplo, nas narrativas escravas, não? Esse gênero literário tão conhecido mais no mundo anglo-saxão, não? Os ex-escravos, quando não são transcritos por autores abolicionistas, não brancos, por exemplo, como ocorre em muitos casos, não? Por exemplo, no caso de Harriet Jacobs, não? Que quer dizer, que conta uma história para uma mulher branca que transforma isso num livro, não? Digamos assim, ou outros autores, quer dizer, há uma negação de si no mesmo momento em que busca se afirmar, dizer quem sou eu, não? Do mesmo modo com as artes visuais, eu diria, de alguma forma, não? E pensando em artistas, não, que eu acho que tensionam esse campo da representação, eu penso em dois, basicamente, que são artistas que trabalham justamente no registro da performance, não? O primeiro é o meu colega na FRB, professor e artista de grande renome, não? O Aísio Heráclito, não? Que insiste muitas vezes, por exemplo, em associar o seu trabalho de intervenção estética, enfim, a procedimentos ritualísticos, não? Ele fala, por exemplo, em sacudimentos, não? Ele fala em explodir, não? As cadeias da representação em direção a outra experiência, a outro tipo de relação com, digamos, com o próprio corpo consagrado, com as imagens, e mais que isso, eu diria, com o lugar do negro e da negra no mundo moderno. E a outra artista é a Michelle Mathieusse, não? Que também usa o próprio corpo para pôr em questão os limites, nesse caso, éticos da representação, não? Para pôr em questão aquilo que eu chamei, lembrando o Saidiya Hartman, de violência do arquivo, não? Então, inscrever no próprio corpo, infligir na própria carne a violência ou a tortura é um modo também de colapsar a representação. No campo do debate, digamos, debate da antinegritude ou do afropessimismo, há uma insistência para que o negro, digamos, e o corpo negro é carne, não? Ou flesh, em um sentido que é pré-simbolizado, não? Como eu disse também, em Fanon encontramos a compreensão. O negro, ele não é, também mais uma vez aqui, vou citar de cabeça, não é vítima de uma ideia que alguém tem sobre ele, é vítima de sua aparência, não? Então a materialidade da pele escura, dos traços africanos, impõe um limite para a simbolização. E por isso que Gordon diz que eu sou meu corpo e o meu corpo é um crime. Então eu sou o crime, não? Como também diz em outro momento Gordon, o negro não representa a selvageria, a hipersexualização, ele é isso tudo. Então a arte implicaria um limite para declinação desse sujeito e dessa experiência. O que eu diria, então, de fato, por fim, é que essa tensão, que essa contradição, eu diria, seguindo esses outros autores, não? É a própria negritude, não? Que o limite tensionado por Michelle Mathieusse, por Ayrton, por outros autores e artistas, implica sempre essa negociação que não se resolve facilmente. Se resolveria na linguagem de Fanon com a destruição total do mundo, com o reordenamento de todas as coisas. Enquanto vivemos no mundo antinegro, vivemos aprisionados pelas aporias da representação.
Deixa eu só fazer um comentário, Gleice, uma coisa que o professor Osmundo falou, quando ele falou dessa questão da significado significante, uma discussão importante que vem acontecendo do ponto de vista das religiões de matriz africana, quando a gente fala, portanto, de alguns orixás, inquices, é o fato de que, para romper, eu dei aquele exemplo do próprio Xirê, né, que gira ao contrário, porque o nosso tempo ele é um tempo ancestral e, portanto, ele é um tempo diferente. A forma como o corpo se coloca ali, ele já quer romper com essa lógica de mundo ocidentalizado e tudo mais. E mais do que isso, quando você se inicia numa religião, um modelo de candomblé, um candomblé de Queto, nós temos dito o seguinte: você se torna o próprio orixá, né? Porque você rompe essa lógica do eu ali e aquela presença ou aquela figura que vai despotencializar o seu corpo, a sua existência, e vai impingir para você. A gente tem um aforisma que se chama Cuidado com a Piedade Ilícita, que vai fazer com que você viva da piedade, da falta de cuidado, da falta de existência, e que você dependa, portanto, dessa outra figura sagrada que é cultuada no Ocidente, na sua maioria, aí, pelos cristãos. Então, você tem um rompimento com a lógica que está colocada, que é o que, de fato, a gente vai precisar restabelecer, porque quando a gente faz isso, esse restabelecimento, você se torna orixá, quando você gira ao contrário, quando você trabalha, mas você festeja, quando a gente diz orixá, devolve a realeza para nós que a escravidão tirou, para os nossos ancestrais, para as nossas famílias, e você se liga a isso, você está, portanto, rompendo e implodindo, de fato, esses significados e significantes aí da forma como o professor Osmundo coloca tão bem. Maravilha, maravilha. Obrigado, Fábio, pelo adensamento aqui da minha observação. Gente, eu vou trazer um comentário da Gabriela Marinho, que, em referência ao que o Fábio falou, da ética da serenidade, ela diz que a ética da serenidade é um dos princípios do antigo Quemé, e cita o professor Renato Nogueira, né, como uma das pessoas que lida e aborda esse tema, sugerindo que é um bom meio para entendermos novas formas de comportamento que fogem da masculinidade mantida pelo patriarcado, né? Então, acho que é interessante também trazer o patriarcado como uma das formas de colonialidade aqui para o nosso debate, e, se possível, o Fábio trazer também um pouco mais essa questão da ética da serenidade. E a Isabela, ela traz uma questão, né, que o professor Osmundo, ele trouxe com contundência a própria arte para construir a sua narrativa, né? Foi uma narrativa cortada aí, se não pela arte, pelo menos por uma certa produção aí de imagens, digamos assim, também imagens históricas. E esse movimento muito nos inspira na Elan, no contexto da nossa aposta metodológica. Diz de a arte abrir e evidenciar debates, e traz exemplos fundamentais que vão da pintura clássica, mas também nos aproximam do que é mais contemporâneo, e tá aí, né, você traz Michele, o Aisson também, como outras referências, ou mesmo os paredões do pagode, que a gente também pode fazer aqui o recorte para os paredões de funk, por exemplo. E uma pergunta que Isabela faz tanto para Osmundo como para Fábio é como vocês acham que essa aposta da arte como um caminho pode nos ajudar a democratizar mais os debates que desejamos mobilizar, tanto do ponto de vista epistemológico como do ponto de vista político, né? E onde a arte ela deve estar, ou com o que ela deveria se comprometer. E acho que, para fechar também, talvez sejam muitas perguntas, mas porque também a gente já se aproxima do fim, eu vou trazer uma pergunta da Andréia, que está também nos assistindo, a Andréia Gil. Ela agradece ao Osmundo, né, por compartilhar as reflexões em aberto, e pergunta como que você entende a relação entre 10, representação, e 10, identificação,
no sentido de antinegritude, através da qual pensa as masculinidades racializadas. Então, nós temos aí um blocão de perguntas, um conjunto de questões que são interessantes para a gente ir também para o nosso bloco final desse debate riquíssimo, né, que estamos realizando aqui agora. Eu acho que deve ter tido uma falha na leitura, na minha fala, eu falei ética da solidariedade, né? Me parece que ficou ética da serenidade. Serenidade, eu até gostei aqui, fiquei pensando durante o momento que eu ficava lendo no YouTube essa questão da serenidade, e lembrando também do professor Renato Nogueira, que eu tive a oportunidade de conhecer num evento que eu tinha organizado no SESC. Ele fez uma fala bastante interessante com um professor da UEL, estava mediando essa mesa, e tenho lido o Renato Nogueira, quando ele faz o prefácio da Alienação e Liberdade e tudo mais, né? Eu fico pensando que uma ética universal, nós devemos implodir, né? Eu vou ficar juntando assim uma coisa com a outra quando a gente fala da arte como um caminho. Eu acho que a gente precisa implodir essa ideia de uma ética universal, pelo menos na forma como ela tem se colocado dentro das nossas sociedades, e romper a ideia de universalidade, porque a ideia de universalidade ela vai desrespeitar aquilo que são as nossas diferenças e as nossas existências. Eu sempre digo que nós temos uma vida cartorial, né? Pessoas negras, pessoas trans, e todos esses corpos que são corpos excluídos do jogo político, eles vivem uma vida cartorial onde você registra o nascimento e registra a morte, mas você, de alguma forma, simplesmente apaga toda a trajetória e faz com que aquela vida não tenha sentido, não seja, como diz a Butler, passível de luto, não seja passível de ser vivida. É como se você não pudesse viver, mas devesse suportar o peso da sua própria existência. E eu acho que é interessante, porque quando a gente está pensando na pandemia, eu sempre falo, ao lado da doença física, há uma doença social. E a pandemia, ela veio para nos colocar aí, ela nos impingiu isso, para dizer a pandemia da desinformação, a pandemia da desigualdade, a pandemia de um vírus, a pandemia da corrupção política que rompe, e a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de uma ética universal, justamente por isso. Porque a palavra ética, assim como a palavra democracia, está sendo falada a todo momento por pessoas que têm ocupado postos que são postos hegemônicos, de imposição de um poder, que é um modelo de poder que quer nos colocar e colonizar as nossas trajetórias. Então, esse cuidado a gente tem que ter. E daí, caso aqui quando eu falei da arte, a partir dessa pergunta, a arte é aquilo que vai desestabilizar a gente, e não é qualquer arte, porque ela não pode ser uma arte negociada, ela deve ser uma arte das bordas, uma arte que rompa, uma arte que coloque uma voz para fora, como faz, por exemplo, várias artistas que a gente tem visto, como faz a Linda Quebrada, por exemplo, que rompe, por exemplo, um modelo que é um modelo de música negra, e coloca essa música num outro lugar para falar da dissidência do seu corpo, para falar da colonização da sua trajetória, para falar da aniquilação da sua subjetividade, que a gente vai aprendendo tão bem. E para dizer o seguinte, eu preciso ser uma bicha, eu preciso ser uma bicha preta, eu preciso ser uma bicha preta travesti, e reivindicar essa identidade para que eu possa falar por meio da arte para o mundo. Então, se eu entendi bem, vou me desculpar se eu não respondi, eu fico imaginando a necessidade que a gente tem de apoiar essa arte, mas uma arte que rompa e que não negocie uma ética universal. Bom, questões muito interessantes, muito provocativas, muito complicadas também. Vamos ver se a gente consegue, se ao menos nesse tempinho a gente consegue
se a gente consegue discutir um pouco a partir disso. Eu acho que talvez primeiro a arte, pegando aí a deixa do Fábio, não? Quer dizer, eu falei na minha apresentação e vou dizer de novo aqui, eu acho que eu gostaria de pensar um modelo epistemológico para a arte que não se limitasse à arte, digamos, a arte consagrada nos circuitos do mercado de arte, não? Ou a arte institucional, mas também a formas artísticas, digamos assim, em si, vamos dizer assim, e não apenas para si, um pouco no sentido como aponta também o Fábio em relação à forma musical, como já foi apontado para o funk, ou para o paredão do funk, ou para o paredão de pagode. Eu li, na adolescência, o Antonin Artaud, o dramaturgo francês, não? E que me impressionou profundamente e me segue desde então, não? E Artaud insiste na destruição, na implosão dos limites entre arte e vida, não? Ou, que talvez seria outra forma de dizer, na implosão dos limites entre transcendência e imanência. A história da arte ocidental, classicamente, se apoia na ideia de transcendência, do sublime, não? Quer dizer, ao fim e ao cabo, na ideia de representação, que exige uma relação de poder intrínseca, não? E eu insisto mais uma vez nisso, quer dizer, não apenas sobre o que dizemos, mas sobre o que formulamos ou produzimos, mas como fazemos, não? Porque, de um ponto de vista mais radical, não adianta expulsar a colonialidade, o racismo, pela janela, se ele entra de volta, perdão, pela porta, se ele volta pela janela, porque estamos presos a formatos, não, de representação, e veja bem, inclusive, e também de identidade, não? Que devem, digamos assim, a essas prerrogativas coloniais antinegras como conhecemos. A arte de Artaud, ou a arte de Michel Mathieuzi, pode destruir o mundo todos os dias, não? Quer dizer, porque pode implodir as convenções, as âncoras, não, os andaimes, os instrumentos que usamos para regular e reduzir o mundo a uma coleção de coincidências entre uma ideia e o modo como ela se manifesta, não? Então, eu aposto na radicalidade, digamos assim, artodiana, na radicalidade que implode, que colapsa as distinções de transcendência e imanência, como eu acho que os artistas que eu citei implicam. A representação embute, então, uma violência intrínseca, do modo como eu entendo. Quer dizer, uma violência simbólica, digamos assim, mas que é a linguagem da violência material, não? Também o argumento que eu busquei desenvolver busca também centralizar a violência antinegra, a morte social e outras formas de violência de despossessão como matrizes epistemológicas para reflexão ou para o pensamento, não? Veja bem, desidentificar-se significa também, digamos, se eu entendo bem e pensando um pouco, me vem à mente com a expressão, o livro do José Munhoz, não? Disidentifications, também significa, digamos, construir a si mesmo fora de si, com recurso a conexões, a relações, a outros objetos, a outras projeções, não? Significa também, nesse meu ponto de vista, desfazer-se, não? Eu já falei várias vezes em outros contextos, como no Brasil, o homem negro, particularmente, quer dizer, não é exatamente invisível, não, mas hiperrepresentado, não? Há um repertório, digamos assim, um corpus, digamos assim, convencional de representações coloniais ou mais clássicas, como eu mostrei com Gênesis ou Debré, mas também é uma profusão, não, de enunciados, digamos assim, representacionais
que circunscrevem o homem negro, digamos, de novo, não, e o prendem nessa dualidade, hipersexualização, hiperviolência, não? Enfim, o tempo inteiro, com consequências muito trágicas, como nós sabemos, não? Qualquer um de nós que é um homem negro no Brasil sabe que precisa sempre preocupar-se em não parecer ameaçador, não perigoso. Porque senão, enfim, tudo pode dar errado, como dá todos os dias, não? Como infelizmente deu muito errado, não? Para o João Alberto, porque as pessoas que lidaram com ele ligaram com uma ideia, não? Que possuem do homem negro. E essa ideia é mortal, não? Essa ideia é de fato letal. Eu não falei muito aqui sobre formas, digamos, contra-hegemônicas, não, de sexualidade, mas obviamente que existe que é um aspecto muito relevante, não, e um desafio a formas patriarcais que também, infelizmente, habitam, digamos assim, a nossa casa negra, eu diria assim, não, e que também merecem ser interpeladas, não. Eu citaria aqui, por exemplo, o maravilhoso trabalho do grupo do coletivo baiano Afrobafo, não? Que reinventa o corpo negro, que se reconecta com tradições críticas do ballroom para desrepresentar a hipervirilidade do corpo negro de um modo muito positivo, como eu dizia no começo, destruindo o mundo da norma heterossexual, destruindo o mundo destruindo o mundo de um certo hábitos corporal, de um certo jeito de corpo do homem negro todos os dias, não? Não sei se respondi alguma coisa, ou se apenas trouxe mais, digamos, balbúrdia para a discussão, mas já agradeço com bastante ênfase ao convite do Esquenta Elan, a Isabela, ao Nil, como eu falei, que está aí na parte mais técnica, a Gleice, e também agradeço ao Fábio, foi ótimo esse encontro, e espero que tenha contribuído. Gente, eu também gostaria, né, em nome de toda a equipe da Elan, né, para além de nós aqui que aparecemos nessa abertura, eu, Isabela, Nil, é uma equipe gigante, assim, que está junto e no processo de construção dessa formação. Então, em nome de toda essa equipe, agradeço bastante ao Fábio e ao Osmundo por estarem conosco nesse esquenta, que esquentou bastante, né? Foi um debate muito profícuo e muito interessante em relação ao nosso objetivo de iniciarmos um processo, de fato, de levantar quais são os repertórios, os debates e as questões que circunscrevem mesmo o tema das masculinidades e das possibilidades que estamos aventando, não só de construir masculinidades outras, mas a partir de uma perspectiva da descolonização dessas masculinidades que tanto, digamos assim, criticamos e levantamos as suas problemáticas aqui nessa conversa, tanto na fala do Fábio como na fala do Osmundo. Então, eu estou muito feliz e satisfeita, né, de ter moderado, de estar aqui com vocês essa noite e de que seja mesmo esse pontapé da nossa conversa, né, espero que seja aí o caminho para a destruição desses mundos que tanto vêm nos violentando, nos oprimindo e impossibilitando, inclusive, que outras, né, experiências, que nós possamos reimaginar a vida de outra forma. Acho que a reimaginação é um ponto crucial quando a gente está apontando para construir outro tipo de experiência. Então, fico muito feliz que estejamos abrindo, lançando e começando as atividades da Elan com falas tão generosas como a de Fábio e a de Osmundo. Gostaria de deixar o convite para o nosso próximo encontro, para quem está nos assistindo, no dia 8 de dezembro, que se conecta completamente com as questões que foram trazidas hoje. Nós vamos conversar sobre
corpos e masculinidades no processo de criação artística, como Isabela falou no início, com o pesquisador e curador Ulisses Carrilho e com o pesquisador Denis Novaes. E fica esse convite. Eu deixo agora um tempinho para as considerações finais também, né, de Fábio e de Osmundo, para a gente poder encerrar essa conversa de hoje com tantas coisas para pensar no intervalo entre um encontro e outro. Eu só queria terminar agradecendo aqui, eu acho que foi uma oportunidade, é sempre uma oportunidade ímpar, essa possibilidade que eu digo de troca em que a gente mais aprende do que ensina. Acho que a gente mudar essa posição é interessante, porque a gente sai mais enriquecido, mais esperançoso, mais afetado, e eu agradeço muito o convite da equipe da Elan, da Gleice, da Isabel, que me recebeu também, fez esse convite com tanta generosidade, a fala do professor Osmundo, a quem eu digo aqui que mexeu bastante comigo pela riqueza teórica, mas também do debate que provocou, e queria dizer que a gente precisa narrar o salve-se quem puder, porque quando a gente fala do puder, a gente fala de poder, e quando a gente fala de poder, a gente já sabe quem está lá, instituir uma aliança em torno dos nossos corpos, das nossas identidades, dos nossos sujeitos, das nossas existências, das nossas trajetórias, para fazer com que a gente avance, de fato, num outro mundo possível, mais cheio de esperança, de sonhos, de utopias, e por aí. Então, que a arte possa destruir o que está aí e nos reinventar, fazer com que a gente possa avançar. Então, muito obrigado aí pela generosidade de todos, das pessoas que acompanharam, que ouviram, perguntaram, e que estão por aqui hoje. Obrigada. Bom, também muito brevemente, agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade, a interlocução. De fato, um grande privilégio, não? E poder, enfim, testar um pouco a nossa reflexão tortuosa num ambiente tão acolhedor, tão adequado, digamos assim, não? E também desejar sucesso à residência, aos artistas envolvidos. Eu fiquei agora super curioso para ver o resultado final e parabenizar o trabalho de vocês do Observatório, o Esquentelã e todos envolvidos. Não? Mandar um abraço aqui desde Salvador da Bahia, não? A capital colonial do Brasil. Não? Um abraço, gente. Bom, pessoal, então por hoje a gente encerra, né? Obrigada aí também a quem participou, a quem esteve aqui com a gente, né? Olhando e obrigada pela escuta de vocês, e acho que vale a pena, muito a pena a gente recomendar que vocês copiem e colem. Vou fazer aqui a blogueira, mas acho que o debate foi muito rico, que vocês copiem e colem aí o link, né, da página do Bela e compartilhem esse debate aí com os colegas, com outras pessoas com quem vocês achem relevante dividir essa discussão. Então, obrigada a todas, todos e todos vocês, e a gente se encontra de novo no dia 8 de dezembro. Abraço, gente. Valeu.